pessoal, tudo bem? Professor Antônio trazendo de novo aí mais uma questão resistência dos materiais, que caiu aí na prova da Petrobras em abril de 2018, prova número 5 especificamente. Essa questão que a gente vai resolver é uma questão que trouxe um pouco de dificuldade, porque essa questão não envolve nenhum número, ela foi resolvida analiticamente. E para isso, a gente teve que fazer um esboço, porque o enunciado não trouxe nenhuma figura, né? Então a questão 21, seguindo a sequência ali da prova número 5, ela tem esse enunciado aí, ó. Uma viga biapoiada de comprimento L, quer dizer que o comprimento entre os vãos dessa viga é igual a L, está sujeita a uma força concentrada F, atuante a uma distância L sobre 4 de uma de suas extremidades. O momento fletor máximo e a força cisalhante máxima, atuantes na viga, são expressos respectivamente por um comentário. Além dele não trazer uma figura para ilustrar, né, qual é essa viga, né, que ele está falando, ele pede na sequência primeiro o momento fletor e depois a força cisalhante. O que não é muito comum, pessoal, porque na resolução de questões que envolvem reações, momento fletor máximo, força cisalhante, é comum você encontrar primeiro a força cisalhante e depois você encontrar o momento fletor. Então a gente já tem que estar atento nisso aí, porque a sequência que foi dada aqui, ó, nas alternativas, é o momento fletor e depois a força cisalhante, correto? Vamos lá. Primeiro passo é encontrar as reações de apoio, e para isso eu fiz um esboço aqui, tá vendo, ó? Ele não deu esse esboço, mas eu fiz um esboçozinho aqui, ó, aonde o comprimento total entre os vãos é L, né? Eu não coloquei aqui, ó, mas vou colocar aqui, ó. Ixi, não, ficou horrível. Ficou horrível. Mas tudo bem, tá. O comprimento entre o vão total aqui é L, né? Aqui esse pedaço a qual esse pedaço é a distância da força concentrada até o primeiro apoio, que é igual a L sobre 4, né? Deixa eu descartar aqui, depois eu volto, não tem problema, né? Bom, considerando que as reações de equilíbrio dessa viga, a soma de todas as forças é sempre nula, ou seja, igual a zero, a gente tranquilamente pode pegar, por exemplo, aqui, ó, a reação, né, nesse apoio, né, apontada para cima, e nesse apoio aqui, esse é o número 1 e esse é o número 2, né? Então, os dois estão apontando para cima, cujo valor, então, vai ser positivo. E a força concentrada está apontando para baixo, negativo. Somando, então, essas letras aí, que a gente não sabe nenhum valor, a gente vai chegar à conclusão que R1 mais R2 é igual a F, né? Bom, então aqui nós já terminamos a análise das forças. Vamos agora para o momento. Bom, o momento ele vai causar giro. Então a força concentrada F vai causar um giro horário, né, na distância de L sobre 4. Então F vezes L sobre 4 é o momento, né? E R2 está lá na extremidade da viga, no comprimento L, vai ser no sentido anti-horário. É por isso que eu coloquei negativo aqui, e R2 vezes L. Então, tudo isso, para atender a condição de equilíbrio, vai ser igual a zero, né? Então, R2, se a gente passar o R2 vezes L para o lado da igualdade, a gente vai ter que R2 é igual a F, L sobre 4, dividido por 1 sobre L. Então, simplificando os dois L's, aqui a gente vai ter o valor da força da reação R2, que é igual a F sobre 4. Agora, para buscar o valor da reação 1, basta substituir, né, nesse equacionamento aqui. Então, o R2 é F sobre 4, e o F passou lá para o outro lado. Então, o F sobre 4 vai passar para o outro lado negativo, e aí a gente vai ter que R1 é igual a 3F sobre 4. Então, achamos R1 e R2, que foi o primeiro passo, a primeira etapa. Agora a gente passa para a etapa de determinar a força cisalhante e o momento fletor. Para isso, pessoal, utilizem
o método das seções, que eu tenho um vídeo aí que eu expliquei direitinho como é que acontece isso. Nesse método das seções, você considera um corte imediatamente antes da força, né? E aí, quando você executar esse corte, você dá o nome dele de uma letra, por exemplo, o corte AA, e aí você vai considerar duas situações. A força imediatamente antes do corte é negativa, e o momento ele é anti-horário positivo. É isso que você vai considerar. Aí você vai fazer o equilíbrio de forças nesse trecho ali, e aí você vai encontrar a força cisalhante. Olha aqui, ó. Então, ó, considere que R1 está aqui, ó. R1 está aqui. R1 é positivo, porque está subindo. FAA é negativo. Então, o equilíbrio de forças é igual a zero. Você vai chegar à conclusão que FAA, se você passar para o outro lado, vai ser igual a R1. Mas R1 já foi determinado. É 3F sobre 4. Então, está aqui o valor da força cisalhante. Um comentário, pessoal. Não precisa buscar o valor da força cisalhante do outro lado, porque vai dar o mesmo valor. Então, já temos o valor da força cortante cisalhante máxima. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas ali, ó. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Aqui, ó. Essa aqui está errado, não contempla. Essa aqui também não contempla. E esta não contempla. Tá vendo, ó? Então, sobrou para nós duas opções, a alternativa B e a alternativa E. Vamos em busca agora do momento fletor, né? Momento fletor, você vai fazer o seguinte, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o momento M da seção AA, ele é no sentido anti-horário positivo, né? E o momento que surge em relação à reação desse apoio na distância L sobre 4, ele é negativo, porque ele está girando horário. Anti-horário é positivo, então o horário é negativo. Então foi por isso que eu coloquei aqui, ó, M positivo, está girando anti-horário, é esse aqui. E esse momento em relação a esse pontinho aqui, ó, é R1, que é essa reação, vezes a distância L sobre 4. Então tudo isso tem que dar zero. Lembrando que R1 já foi determinado, que é 3F sobre 4. Então você vai fazer essa multiplicação, vai chegar ao valor do momento fletor, que é 3FL sobre 16. Correto, pessoal? Então esse é o valor do momento fletor máximo. Então, retornando para as opções aqui, ó, a alternativa E é a alternativa correta, tá? Então, a alternativa E é a correta. Por quê? Porque ele quer primeiro o momento fletor máximo, depois a força cisalhante máxima no trecho dessa viga. Ok, pessoal? Então, visitem aí o nosso site, tá? O nosso site aí, deixa eu colocar aqui o nosso site, tá? Deixem os comentários de vocês aí, tá? E continuem acompanhando, continuem estudando aí para o concurso da Petrobras ou Transpetro, que pode aparecer a qualquer momento aí, tá ok, pessoal? Beleza, então até a próxima.